Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você que está chegando aqui agora, né, para assistir mais um episódio do Mais Que Autismo. Se você não sabe, o Mais Que Autismo é produzido pelo Mágicas de Mãe, que é um site que fala sobre maternidade, educação positiva, temas relacionados à família e muitas outras coisas lá que você pode explorar através do quê? Dos links que estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Então aproveita, vai lá, se inscreve nas nossas redes sociais. E aí, eu sou a Kelly, que produzo o Mais Que Autismo, que é um podcast que fala sobre autismo, TDAH, altas habilidades, vários transtornos mentais, psiquiátricos ali, né? Outras questões de saúde. E aí também, gente, como a maternidade é um dos meus hiperfocos, a gente fala aqui sim sobre temas relacionados à maternidade, sobre a educação de filhos, tá bom? Então, se você quiser também saber mais sobre esses outros assuntos, vai para baixo ali na nossa playlist e procura que você vai encontrar outros assuntos aqui que podem te ajudar bastante. Eu quero pedir ajuda de vocês também, tá? Tô enrolando aqui, mas assim, gente, aproveita e se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas. E se você achar que o nosso canal é merecedor da sua contribuição financeira, você pode ajudar como? Ou sendo um membro do nosso canal, a gente tem vários benefícios para os membros, tá? Ou também você pode se... Aqui, ó, tem um QR Code, e aí você pode apontar seu celular para ele. E, gente, é um Pix que tá aqui. E aí você contribui para esse Pix da maneira que você achar ali merecedora, né, do nosso canal aqui, que você puder, que você quiser, tá bom? Então, já fizemos todas as apresentações, todas as propagandas e vamos para a nossa convidada de hoje. Então, vamos agora para a nossa convidada. A convidada de hoje é doutora em neurociência, tá fazendo PhD em neurobiologia, tá? É uma pessoa autista, mãe de pessoa autista e também casada com uma pessoa TDAH. Então a gente tá falando de uma família totalmente atípica. Que família é essa que a gente tá falando, pessoal? É a família Brito Salles. Então, a gente dividiu a gente gravou com os três, tá? Com a doutora Anitta, com o Alexander e gravamos também com o Nicolas. E aí a gente vai dividir, na verdade, em 2 episódios, tá? Hoje a gente vai ver o episódio com a doutora Anitta. Então, vou convidar a doutora Anitta, vou colocar a doutora Anitta aqui no ar, tá, gente? E na próxima semana a gente tem um episódio com o Alexander e o Nicolas. Então, assiste hoje o da doutora Anitta e na semana que vem volta para assistir o do Nicolas e do Alexander, tá bom? Então é isso, gente. Vamos embora. Com vocês, a doutora Anitta. Então, primeira coisa, doutora Anitta, obrigada, né? Vocês estão aqui em Curitiba para participar aí de um seminário, acharam um tempinho para vir conversar com a gente. Então, já agradecer de coração, assim, por estar compartilhando com a gente tanta informação importante, assim. Nós que agradecemos o convite, é um prazer estar aqui, agradeço do fundo do coração, porque é sempre importante a gente participar e falar com mais pessoas. E aí, como que você era cientista, como que é a sua carreira, assim, antes a gente até entrar no autismo, assim, né? A gente fala no laboratório que eu sou a zebra do laboratório, a única diferente lá, né? Porque, na verdade, eu tenho 2 graduações, né? Uma graduação, eu fiz Língua e Literatura Inglesa e Norte-Americana na PUC, então eu tenho uma licenciatura, que é o famoso curso de letras, né? Eu me formei em inglês lá. E a segunda é um bacharelado em tradução, inglês-português. Depois eu já pretendia fazer o meu mestrado, eu queria terminar essa segunda faculdade, parar 1 ano para ter o filho e no segundo ano do filho já entrar no mestrado. Já tinha até projeto escrito, eu queria fazer em linguística, em literatura, estava vendo certinho, né? E só que aí demorou 8 anos para eu fazer esse mestrado, porque aí o meu filho nasceu e desde muito novinho ele foi ficando muito doente, né? Ele tinha vários problemas de saúde e já mostrando também algumas questões do autismo. Então, levou 8 anos para eu fazer meu mestrado. Ainda fiz meu mestrado em dialogismo e literatura, e só que eu já não estava mais satisfeita. Tanto que na defesa do meu mestrado, fui muito elogiada, passei com honras e tal, e elas falaram, olha, que tem um doutorado maravilhoso para você fazer, com o gigante Adamastor, com não sei o quê, blá, blá, blá. E eu olhei e falei, cara, eu não quero mais, eu amo minha área,
mas eu quero estudar o cérebro, eu quero estudar o autismo, eu quero me aperfeiçoar, porque eu já vim estudando há anos, mas eu queria realmente entender. Aí eu demorei uns 3 anos, passei num doutorado nos Estados Unidos para análise de comportamento, mas eu não tinha como ficar indo e voltando e ficar lá um tempo por causa de questões financeiras. A gente tinha acabado de adotar nosso outro filho também, o Nicolas estava começando a falar naquela época, então não era um momento de mudança, e acabou aparecendo esse doutorado na USP, né? Então me candidatei e aí eu mudei completamente de área, mudei de letras para neurobiologia. Então hoje eu sou neurocientista. E aí você, como acontece com muitas famílias, né, Anita? Principalmente com as mães, a gente vê muito, assim. Vem o diagnóstico do filho e aí muda totalmente, né? E aí como que foi essa questão do contato com o diagnóstico de autismo, assim? Como que começou a descobrir? Que sinais foram aparecendo? Foi muito cedo? No caso do Nicolas, foi bem cedo. Com 2 meses, eu já desconfiei que alguma coisa, não falei, puxa, é autista, né? Mas com 2 meses eu desconfiei, porque ele era muito quietinho. Ele não chorava à noite nunca, ele não acordava para mamar, ele não fazia xixi na fralda. Durante a noite, a fralda dele sempre acordava limpinha, né? Quando ele tinha febre, ele não chorava. Não chorava para tomar injeção. Eu também não chorava quando era pequena. Minha mãe sempre falava que eu fui uma criança bem diferente para essas coisas, né? Ele ficava muito doente. Ele estava sempre com a garganta inflamada, o ouvido inflamado sempre, assim. Ele alternava entre uma coisa e outra. E aí, com 4 meses e meio, veio a recusa alimentar. Ele mamava no peito só, e quando eu fui tentar dar água, chazinho, né, iogurte, frutinha, qualquer coisa, ele não queria nada, a recusa era muito forte e 100%. Aí eu falei pro Alex, falei pro meu marido, falei, amor, olha, não tem condições, realmente tem algo diferente, né? De novo, nunca disse autismo, mas que tinha alguma coisa, ele tinha. E aí, levei pro médico de novo, que com 2 meses eu falei, acho ele muito quieto, imagina, você ganhou na loteria, toma um antidepressivo, você tá com depressão pós-parto. Eu falei, não tô com depressão, tá sim, toma um antidepressivo. Não tomei, porque eu não tava com depressão, e continuei observando. E aí, com 7 meses, eu falei, não dá mais, tem alguma coisa, eu acho que é autismo, né? E aí, pronto, aí já veio aquela coisa, imagina, menino lindo, menino lindo. E o diagnóstico do Nicolas primeiro foi de lindo. Até os 5 anos e meio, eu tinha diagnóstico de lindo. Um menino que não usava a fala para se comunicar, um menino que se recusava a comer qualquer coisa, um menino que... Mesmo depois, continuaram... Você demorou... Lindo, lindo, ele só é lindo. Ele é lindo, cada um tem seu tempo, né? Você tá enganada, ele não tem nada. Briguei com muito médico, até com 5 anos e meio que veio realmente o diagnóstico dele, né? A gente tá falando, que idade que o Nicolas está hoje? Hoje ele tá com 25 anos. A gente tá falando também de, se hoje já é complexo você ir, tem muito profissional que não entende, a gente tem que pensar também que há 20 anos atrás, a informação era muito mais restrita, né? Sim, a gente não tinha nada do que a gente tem hoje, a gente fala que quando chegou aqui era tudo mato, né? Uhum. E muitas pessoas, o Nicolas não é o mais velho, ele não é o único autista, não é o primeiro autista, né? Ele é só mais um que tem um pouquinho mais de voz do que outros, que passou por uma série de questões aí bem complexas no passado, que se hoje hoje é bem difícil ainda, no passado era impossível, porque não tinha nenhum médico especializado em autismo, pelo menos de fácil acesso, não existia nenhuma clínica. A análise do comportamento eu tinha estudado no magistério e né, de uma forma diferente ainda, estava chegando a análise do comportamento, a gente estava estudando bem pouquinho, e na faculdade, quando eu fiz licenciatura, fiz psicologia da educação, tinha análise do comportamento, a gente já via sobre louvas, né? Eu já tinha visto sobre Skinner, então eu tinha uma noção, então pelo menos eu fui ler e cuidar do meu filho. E como eu tinha muita facilidade de aprender línguas, inglês para mim era português. Então eu comecei a pesquisar tudo em inglês e cuidar dele em casa, mas não tinha nada para ele naquela época, nem para ninguém, né? Foi uma época difícil. Outro dia eu conversei com o Marcos Petri também, e aí também foi a mesma questão, assim, né, que os pais foram atrás, que os pais, tipo, estimulando em casa, porque a gente realmente tá falando de um período que a gente tem que pensar, o autismo, ele, como a gente conhece hoje, é recente, né? Como a gente conhece hoje é recente. Isso nas minhas palestras eu faço bem questão de deixar bem claro, de dar um overview sobre essa história do autismo, né? Nós temos o nome autismo colocado desde 1908, 1911, quando o Eugene Blur estava estudando esquizofrenia.
O nome autismo para autismo que a gente conhece hoje é de 1943. E o nome autismo para os 3 níveis de suporte aí que a gente fala, né, que se embaralham esses 3 níveis, mas para esses 3 níveis diferentes de suporte, ele é de 2013. Então é muito novo, mas acontece que a condição sempre existiu e a história está aí para contar. Que daí entra em outro ponto, que daí a gente também vê recentemente muito o número de autistas vem crescendo, de adultos também diagnosticados vem aumentando, e as pessoas falam, mas como que apareceu? Não, gente, sempre existiu, sempre teve ali, né? Então, no estudo do Leo Kanner, de 1943, quando você lê o estudo dele, ele fala das 11 crianças e ele fala que os pais ali eram meio estranhos, meio esquisitos. Então, assim, os pais também já eram autistas, só que os pais eram de nível 1, né? Máximo nível 2, ali a maioria era nível 1, porque eles tinham muita. Ele até falou: os pais são muito inteligentes. Teve uma época, inclusive, que ficou um estigma de que somente pais inteligentes tinham filhos autistas. Existia esse estigma, entende? Então, assim, já que eu tenho doutorado, todo sentido meu filho ser autista. Mas é porque eu já tenho autismo de nível 1 e aí já passei para o meu filho, que geralmente pode nascer de nível 1, de nível 2, de nível 3, independente, né? Então, o autismo sempre esteve aí, de todos os níveis, né? É que depois que a ciência entendeu, olha, quem tem déficits na comunicação e interação social, comportamentos repetitivos, associado a questões sensoriais, e dentro desses 3 a gente tem uma lista de coisas para serem completas e para poder dizer que é autista, dentro desses, então essas pessoas são autistas, né? E aí tem aquele ponto, né? Não adianta você dizer assim, eu tenho déficit na comunicação e interação social porque eu não gosto de falar com a minha sogra. E quando ela chega em casa, eu tenho um comportamento restrito repetitivo de me trancar no quarto. E eu tenho uma questão sensorial, quando ela fala, me irrita. Isso não vai te fazer autista, vai te fazer como a maioria da população. Você tem que realmente preencher critérios para poder ter o diagnóstico. Porque daí, é outra coisa também. Às vezes você fala, recebi o diagnóstico de autismo. E aí a pessoa fala, não, mas agora todo mundo porque todo mundo tem um pouco de autismo. Gente, eu sempre falo, você não... Antes de abrir a boca e falar besteira, vai estudar, né? Isso é tão complexo, porque as pessoas, quando elas falam, agora todo mundo é autista, ela só está simplesmente demonstrando a ignorância e a arrogância dela, porque parece que o mundo gira em torno dela. Já que ela não conhecia antes, já que ela continua não conhecendo agora, então por que não a gente banalizar, né? Vamos ser imbecil e banalizar? Beleza. E tem aquela questão, assim, de você dizer assim, todo mundo é um pouco autista. Isso é muito ruim, porque quando você diz todo mundo é um pouco autista, o que você quer dizer com isso daí? Não precisa se preocupar, você é normal igual aos outros. O que é normal? Vamos, né? Assim, você é igual a todo mundo. Se um consegue trabalhar, estudar, você também consegue. Então, acaba desmerecendo as pessoas que realmente são, né? Então, 2 coisas que não se deve falar. Hoje em dia, todo mundo é autista. Uma outra coisa, uma terceira coisa, né? Hoje em dia, todo mundo é autista, todo mundo tem um pouco de autismo e autismo está na moda. Então, não são legais, não são sentenças legais serem proferidas. Anitta, a gente vai indo para outro caminho, mas eu quero ainda voltar lá no... Porque porque vem aí esse estigma até hoje, as mães ainda sofrem, e entra um pouquinho nisso que a gente acabou de falar, né? Que a mãe chega lá, fala pro pediatra que tem algo que ela tá notando que não tá, ou às vezes um professor mais atento nota essas coisas, e ele traz, né? Mas ainda é muito... Entra naquilo do descrédito dessa mãe, como se essa mãe estivesse inventando coisa, vendo, né, coisa onde não existe. Você passou por isso quando você escuta, não, ele é lindo, cada criança tem seu tempo, né, e tal. E aí, vocês começaram, por conta daí, tipo, não teve esse apoio, né, tipo, profissional, a estimular ele em casa. Como que foi essa parte de busca, assim, de auxiliar ele nesse processo? Até o diagnóstico. Como que daí alguém chegou e disse, não, é autismo? Eu, com 2 meses, como eu vi, ele era muito quietinho, mas eu sempre fui bastante estimular, né? Porque como eu era professora, fui babá, fui segunda mãe dos meus irmãos, então eu sempre fui muito estimular. Vamos bater palminha, cantar musiquinha, conversar com a criança para ela te olhar, né? Pegar os brinquedinhos, chocalhinhos. Então eu sempre estimulei bastante. E eu via que ele era muito apático. O Nicolas não era uma criança ativa, né? Que respondia perfeitamente às coisas, né? Então, desde quando ele nasceu, eu sempre estimulei. E aí eu notava que ele respondia pouco aos estímulos, que também foi um dos sinais, né? Pouca atenção compartilhada e tudo mais.
E aí, quando eu percebi que realmente tinha alguma coisa, aí é que eu estimulava mesmo, porque eu li sobre a questão da plasticidade cerebral, né? Que quanto mais você ensina, mais chances a pessoa tem de crescer mais autônoma, tudo mais. Então, eu nunca parei de estimulá-lo mesmo antes do diagnóstico. E aí, quando eu desconfiei de autismo, eu comecei a ler tudo que tinha em relação ao autismo, né? E algumas coisas eram muito absurdas, eu não caí em falácias, graças a Deus, senão eu teria colocado meu filho aí para tomar quelação, fazer uma série de absurdos que poderia ter levado ele, inclusive, à morte, como algumas crianças autistas morreram, sendo submetidas a algumas coisas. E aí também não desisti de levar em médicos, então fui em um, fui em outro, fui em um, fui em outro, até que com 5 anos e meio o Hospital das Clínicas estava começando, né, a parte de autismo deles lá. E aí, quando eu levei, né, na primeira consulta, estava lá uma equipe, eles bateram o olho, o Nicolas era claramente autista, né? Então, eles bateram o olho e aí começaram a fazer as perguntas e tudo mais, tal, não, realmente autista, a gente vai confirmar. Fomos a outras consultas, autismo mesmo, né? E ele era um autismo de nível 3, porque não usava a fala para se comunicar, seletividade alimentar severa, deficiência intelectual, pouquíssima, quer dizer, na verdade, nenhuma interação social, nenhuma mesmo, né? E pouquíssima interação dentro de casa. Então, a gente sempre foi estimulando ele, e até hoje, ele está com 25 anos, a gente estimula o Nicolas todos os dias, todos os dias. Aí você falou, ele era do nível 3. Isso. Hoje ele mudou de nível. Isso. E aí, se você pudesse falar um pouquinho também dessa questão dos níveis, acho que a gente até, nem sei se... Antes de responder até a pergunta dos níveis, como que a ciência... o que é o autismo segundo a ciência também, pra gente explicar para as pessoas que às vezes vão chegar aqui leigas e não sabem nada. Assim, eu vou falar um pouco dos níveis, eu vou falar só do para que eu acho que a gente... Porque assim, em relação aos níveis, é ruim falar de nível, e muita gente discorda, né? Mas isso não foi uma coisa que eu inventei, né? Não foi eu que criei. Então, o DSM-5, isso daí foi criado, inclusive, para poder dizer os níveis de suporte. Então, por exemplo, você é uma mulher autista de 30 anos, 40 anos, o que você precisa, né? Quais são as ajudas que você necessita para que você tenha uma vida plena e digna? Então, o nível, ele quer dizer nesse aspecto, qual o nível de suporte você precisa, e não se eu sou mais ou menos autista, né? E muitas pessoas acabam apresentando níveis de suporte diferentes, mesmo elas aparecendo ser nível 1, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho, se você olhar em muitas coisas, por exemplo, eu viajo sozinha, e viajo o mundo sozinha. Eu pego avião para qualquer lugar do mundo, falo várias línguas, sei ler qualquer coisa no aeroporto, sei perguntar, não gosto de perguntar porque me causa aquela ansiedade, eu já fico com medo, eu já vou dizer por quê. Só que aí quando eu chego, qual que é o meu problema maior? É que se eu me irritar com a pessoa, eu fico violenta. E se eu for maltratada, eu fico violenta. Então, quando meu marido está comigo, é muito melhor eu falar assim, vai ali e pergunta tal coisa, do que eu ir perguntar. Mas eu consigo viajar, sei cozinhar, sei pagar minhas contas, já morei sozinha, né? Mas tem uma série de outras coisas que me impedem de eu ter uma vida plena, né? E geralmente essas coisas estão ligadas à comunicação social, a chegar no outro banco. Eu não vou em banco há não sei quantos anos, já peguei procuração, graças a Deus que eu tenho um marido honesto, né? Entreguei para ele porque eu não consigo entrar em banco. Eu passo mal de pirar, assim. Eu acho que tem uns 30 anos que eu não entro em banco. E as últimas vezes que eu entrei, briguei, foi horrível por causa do descaso de muitas coisas, né? E mais uma série de outras coisas que eu não vou ficar falando aqui. Mas assim, esses níveis de suporte indicam o que você precisa para ter maior autonomia e viver com dignidade. Então, isso é importante a gente entender. As pessoas, a depender da genética dela, que a gente vai entender, entrar agora nessa parte do que é autismo, a depender da genética dela e do ambiente em que ela vive, ela pode migrar dentro do espectro. Então, ela nasce bem severa, aí ela não tem, por exemplo, um autismo sindrômico, é um autismo idiopático, que eu vou falar já sobre isso. Então, assim, ela tem um autismo mais severo, ela tem todas as terapias corretas, tem uma família ali que participa, uma escola que participa, tudo bonitinho, tudo certinho, né? Todo mundo ali fazendo todo o trabalho. E a genética dela, junto com esse ambiente favorável, faz com que ela migre no espectro de um autismo mais severo para um severo, depois para um nível 2, e existem casos até que chegam no nível 1, né? Assim como pessoas que nasceram com autismo de nível 2, né? Por exemplo, então, assim, teriam tudo para ir bem,
mas aí estão negligenciadas, jogadas em algum lugar, num lar muito desestruturado, com paulada, briga, facada, polícia, gritos, ninguém estimula essa criança, ela pode involuir também, porque ela não tem estimulação. Então, ela vai ter nas podas neurais, vai perdendo a plasticidade, né, sináptica, e, resultado, ela não desenvolve o que deveria desenvolver. Então, esse migrar no espectro ele é muito comum dentro do autismo, e vai ter gente que vai dizer assim, isso é mentira, porque meu filho nasceu severo, ele continua severo. Eu não estou dizendo que é 100% da população, eu estou dizendo que existem casos que você migra no espectro a depender da sua genética e a depender do ambiente em que você está inserido. E nem precisa na melhor clínica do Brasil, basta você ter realmente estímulos corretos, ok? Então, falando agora assim do que é o autismo, né? Como que a ciência explica o autismo? É uma condição do neurodesenvolvimento. Então, inclusive a palavra transtorno não quer dizer que a pessoa seja um transtorno. Significa que é um transtorno no neurodesenvolvimento. Significa que o neurodesenvolvimento ele não está saindo de acordo com o esperado. Não precisa ser mal isso, só não está de acordo com o esperado. O que se espera? Que a criança com tantos meses, né, ali perto de um ano, tem umas que começam a engatinhar, ande, com tanto, né, tantos meses está falando, com tantos meses come sozinho, então você tem aqueles marcos, né, dos 12 meses, 18 meses, não sei o que lá. Então, espera-se esses marcos. Quando você não está alcançando esses marcos, você possivelmente tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nunca é a pessoa que é um transtorno. Então, essa condição, o autismo, ela vem associada com mais outras condições e ela tem um fundo genético muito forte. E aí tem gente que diz assim, mentira, não é genético, porque eu não sou autista, meu marido não é autista, meu filho nasceu autista. Genética não quer dizer necessariamente hereditário, né? Apesar do autismo ser altamente ligado à heredabilidade. Então, geralmente, os pais de autistas, eles também são autistas de nível 1, ou a mãe é TDAH, o pai é bipolar, ou tem uma avó com Alzheimer de um lado, uma avó com demência do outro, ou tem gente com Parkinson na família, um pai com TDAH, uma mãe deprimida. Então, essa genética é uma arquitetura complexa, que não vai dar tempo da gente falar aqui sobre isso, uma série de coisas, mas existem milhares de genes envolvidos com autismo, e a gente tem que ver questão de estonas, questão de genes mesmo. Algumas questões são cromossômicas, tem questões ligadas com alguns subtipos de autismo que ele pode acompanhar uma questão ali de cromossomo, mas geralmente está no gene, está nas estonas. Então, é uma arquitetura complexa, muito complexa. E a gente tem também a questão da heredabilidade, que vem do pai e da mãe, dos tios, ali todo mundo em volta, e tem o que a gente chama de gene de novo. Então, ninguém na família apresenta aquele gene e aquela criança nasce com aquela alteração genética, fazendo com que ela apresente um subtipo de autismo. E o mais importante é entender que são autismos. Não existe um autismo para a gente poder dizer assim, olha... Inclusive, isso acontece com muita coisa, sabe, Kelly, que as pessoas confundem. Por exemplo, a pessoa fala assim, vamos falar de uma doença, por exemplo, câncer, né? Então, fala assim, ele tá com câncer. Hoje em dia, as pessoas já perguntam, câncer do quê? Porque antigamente, quando você falava isso na década de 40, ele tá com câncer, vai morrer, acabou. E as pessoas falavam, tá com aquela doença, você nem falava o nome câncer. Falava, tá com aquela doença, né? Vai morrer, acabou a história, pronto. Hoje em dia, a pessoa fala câncer do quê? Câncer de pele, câncer de útero, câncer de próstata. Você tem vários cânceres diferentes que vão ter desfechos diferentes. Quando a gente fala de outras doenças como diabetes, a gente tem tipos de diabetes diferentes, com desfechos diferentes, com tratamentos diferentes. A gente tem tipos de cegueira diferente, com mais, com menos. A gente tem tipos de surdez diferente. E quando a gente vem para o ramo das condições do neurodesenvolvimento, você tem tipos de TDAH diferente, você tem tipos de autismo diferente, você tem tipos de TOC diferente, do transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente não pode querer amarrar todo mundo numa caixinha e dizer, se você não é assim, você não é autista. São autismos. Desde os autismos sindrômicos e os autismos idiopáticos. Os sindrômicos são aqueles que você tem uma síndrome estabelecida porque você sabe quais são os fenótipos e os genótipos, ou seja, você sabe mais ou menos como é o comportamento, como é o tipo de estereotipia, ou como se tem alguns dismorfismos no rosto, por exemplo, então você já entende que tem aquele fenótipo, como você vê a pessoa, e tem o genótipo, todos esses daqui têm o SHANK3, que é um gene, né, ou todos esses daqui têm o MACP2, MACP2 em português, né, que é o da síndrome de Rett, SHANK3, que é de Phelan-McDermid, FMR1, que é do síndrome do X frágil, né, que está no cromossomo X.
Então, e tem os idiopáticos, que é cerca de 75% da população autista, que não tem uma síndrome estabelecida. Então, você sabe que todo mundo ali, aqueles 75% são autistas, mas são genes muito variados e combinações muito variadas. Isso é bem importante a gente lembrar mesmo, né? Que, por isso que aquela frase, se você conhece um autista, você não se conhece um autista, né? Então conhece todos. Porque o que até quando a gente fala dessa questão de níveis de suporte, é bem isso. Às vezes a pessoa é enquadrada lá, sei lá, no nível 1, mas em algumas questões ela tá lá no nível 3, porque ela tem muita dificuldade, né? Sim, muita. A gente dá consultoria para algumas famílias, indica os melhores tratamentos, né, para poder dar uma guia para as pessoas. E às vezes a gente atende pessoas que o mais difícil de atender aquela criança de nível 3 é o transtorno que a mãe ou o pai apresenta, às vezes. Que às vezes a mãe tem um transtorno de personalidade, a mãe tem uma bipolaridade, a mãe tem um comportamento borderline, né? A mãe tem TOC, a mãe tem esquizofrenia, né? Ou isso, tudo isso, estou falando a mãe e o pai. É que geralmente, né? As mães estão mais presentes nisso, mas graças a Deus já tem bastante pai aparecendo. E quando aparece a pessoa que é responsável por essa outra criança, né, adolescente, adulto, autista, que ela apresenta um outro transtorno, né, que geralmente não é o autismo, são outros transtornos, muitas vezes o transtorno desse familiar mais próximo afeta o tratamento dessa pessoa autista. E isso é muito complicado, porque como é que você vai convencer uma pessoa de que ela tem transtorno de personalidade se ela não quer ser convencida? Como você convence ela que ela é bipolar se ela não quer ser convencida? Ela não quer nem o tratamento, né? Então, a gente vê bastante isso acontecer, de não conseguir fazer um tratamento adequado, porque o pai e a mãe também têm algum transtorno. E às vezes o pai e a mãe também têm algum transtorno, eles falam, não, eu quero melhor para o meu filho, porque eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Então, são quadros muito distintos, muito diferentes, né? Que a gente tem que tomar bastante cuidado para não julgar. E o que vem também, eu sempre falo que tem o autismo, mas tem também a questão das comorbidades, que muitas vezes vão ser bem mais prejudiciais para aquela pessoa, interferir, impactar muito mais, talvez, do que até os sinais do próprio autismo ali, né? Muitas vezes, assim, por exemplo, na sala de aula, o que me atrapalha mais? Porque a gente fala que atrapalha, né? Vai me atrapalhar. O que me atrapalha? A criança autista. E não é verdade. Primeiro que assim, a gente não pode nunca sentir que um aluno está ali para te atrapalhar. Porque quando você sente que ele está ali para te atrapalhar, você sente que você tem um rumo a seguir onde está todo mundo na mesma linha. E a escola é um lugar de transformação, não é um lugar de deixar todo mundo igual. É um lugar de transformação. Então, ninguém ali está te atrapalhando, primeiro. Segundo, muitas vezes não é o autismo que está atrapalhando nada. É a deficiência intelectual severa, é o transtorno obsessivo compulsivo, é o TDAH, predominantemente desatento, a criança não consegue focar em nada, e também tem uma hiperatividade junto ali que ela não consegue parar quieta, né? Tem aqueles que são predominantemente desatentos, hiperativos e impulsivos ao mesmo tempo. Então, uma criança com TDAH, ela pode me trazer muito mais dificuldade na sala de aula do que o autismo, só o autismo. Vamos ver o que é autismo, entende? A esquizofrenia, a epilepsia. Então, muitas vezes a comorbidade ou as comorbidades que vêm associadas, porque muitas pessoas vêm com um pacote de comorbidades, são os que mais trazem transtornos para a gente poder conseguir cuidar daquela pessoa de forma digna, mais do que o próprio autismo. O autismo, muitas vezes, ele é o de menos, mas a gente fala assim, porque ele é autista, então, né? Coloca tudo na conta do autismo, né? Tudo na conta do autismo. E falando também, aí você teve o diagnóstico do Nicolas, e aí você teve o seu diagnóstico quando? Quando você teve o dele, como que foi esse processo também para você chegar ao diagnóstico? E também, não sei se você vê uma diferenciação que existe entre o autismo em mulheres e o autismo nos homens, assim, né? Não, sim, existe uma diferença biológica, existe uma diferença, né? A neurociência mostra, claro que em alguns casos também são muito parecidos, né? Mas existe uma questão biológica, sim, envolvida, porque o assunto também é muito longo, e existe também questão cultural e social, né? Que a gente fala que, por exemplo, muitas mulheres de nível 1, né, até de nível 2, elas passaram muito despercebidas durante muito tempo, porque qual que era a mulher boa na década de 40, na década de 50, antes disso até, né? Mulher boa, mulher que não olha nos olhos dos outros, que abaixa a cabeça, mulher que não está querendo para ir para festa, né? Mulher que não se mistura, que não fica abraçando todo mundo, que é
estudiosa, inteligente. Então, muitas pessoas com essas características passavam despercebidas. Minha filha é um amor, minha filha é uma santa, minha filha vai casar virgem. Então, aquela coisa. E aí você tem um filho também autista no mesmo nível dessa menina, e você começa, mas esse menino não sai para lugar nenhum, ele não está saindo com ninguém, ele não está transando com ninguém, o que está acontecendo? E aí, então, essa questão sociológica e cultural, ela afastou durante muito tempo o diagnóstico de muitas mulheres, né? Então, aí depois, quando elas começaram a aparecer com depressão, com aquela melancolia, aquele choro inexplicado, tudo, porque era histérica, porque a mulher é assim mesmo, porque vai menstruar, então ficava jogando na conta de a mulher que a mulher melancólica, né? E na verdade ela nunca se encaixou, o que ela está fazendo nesse casamento, mas também não pode separar, porque uma mulher separada, divorciada, pelo amor de Deus, né? Já tem filhos, o que vai fazer da vida agora? Isso tudo afastou bastante, né? Então a gente tem questões biológicas que diferenciam e tem as questões sociológicas, culturais, né? Antropológicas, até diria. E a mulher, ela acaba usando um pouco mais o masking, porque a mulher, para ela ser uma mulher bem vista, ela precisa ser uma mulher agradável, né? Então, um homem chega num lugar, ele é sério, você fala bom dia, ele fala, quanto que é esse quadro? E aí você fala, R$2. Aí ele, tá, vou levar. Acabou. Agora, se uma mulher chega, nossa, como ela é arrogante, você viu como ela é metida? Você viu como você... Então, a mulher, ela tem que chegar sorrindo, tudo bom, bom dia, como você tá? Você tem coelho, você tem passarinho? Nossa, como seu cabelo tá lindo, quanto custa aquele quadro? Ou você é super simpática, ou você é apedrejada. Então, a mulher acaba usando mais o tal do masking, que é realmente mascarar os sintomas, né? E também aquela questão de querer se enquadrar, de querer se encaixar. No processo diagnóstico lá em casa, depois do Nicolas, conforme eu estava estudando muito autismo, eu fui vendo os autismos de dentro da minha casa, o que explicava o comportamento de muita gente de dentro da minha casa. Então, não é assim que, olha, eu nasci autista no meio de uma família totalmente típica. Não, a minha família é totalmente atípica, né? E então, quando eu fui realmente buscar meu diagnóstico, que aí eu tive tempo para olhar para mim, e não foi uma coisa que eu falei assim, bom, agora eu vou cuidar de mim, foi porque eu dando uma palestra, eu conheci uma médica, né? Que inclusive depois nós nos tornamos muito amigas, né? Infelizmente ela faleceu em 2020, quem eu amava muito, 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 que era a doutora Sueli Cabral Hatza. E ela foi numa palestra nossa em 2014 e ela percebeu o jeito de eu falar, as coisas que eu falava, a velocidade que eu falava, o jeito que eu falava algumas coisas, como eu falei, como eu planejei minha vida, tudo mais e tal. E aí no final da palestra ela veio falar comigo. E depois ela pediu contato, tudo, e a gente marcou de se encontrar, e ela começou a conversar, tal. Ela falou, você já pensou em investigar você, sua família, das coisas que você falou? Que eu tinha escrito no meu livro, que meu pai era tido como estranho, e que o Nicolas era uma mistura minha com o Alexander, né? Então, assim, já existia uma suspeita ali, né? E aí depois ela fez entrevista com a família inteira, pegou todo o meu histórico, né, passado, perguntou coisas, aí entrevistou meu marido, né, entrevistou meus pais, aí, né, então assim, foi feita toda uma investigação longa para poder saber e fechar os nossos diagnósticos lá em casa. Então ela fechou o meu e de mais algumas pessoas lá da minha casa. Tem gente lá que não quer que feche o diagnóstico, mas que a gente sabe que está no espectro, mas está tudo bem, está feliz e está bem, né. E para mim, assim, tranquilo, explica um monte de coisa, tudo mais. Para o meu irmão foi uma salvação, né? Para o meu irmão, porque meu irmão ele teve processos muito doídos, porque eu sou o tipo mais asocial, né? Então, assim, eu já tentei me encaixar, já foi doído pra caramba, nunca consegui me encaixar em lugar nenhum, e beleza, mas eu fico bem sozinha. Esse meu irmão não, esse meu irmão ele sempre precisa de alguém, ele se apega muito, aí ele se entrega muito quando ele conhece a pessoa, e aí aquela pessoa passa a ser o mundo dele, e quando tem alguma coisa errada, nossa, o mundo acabou, tal, e ele acabou tentando suicídio 2 vezes já. Então, para ele ter o diagnóstico foi uma libertação, tanto que ele escreveu um livro junto comigo chamado O Direito de Ser Estranho, porque as pessoas sempre ficavam assim, mas será que é louco? Será que é retardado? Que eram as palavras que usavam, né? Será que é débil mental? Será que é não sei o quê? Então, deixa a gente só ser estranho, tá bom. Uhum. Aí, se eu quiser tratamento, eu vou, tal. Acho que as pessoas elas precisam buscar, né, respostas. Até porque quando você sabe nomear aquilo que você realmente é ou tem ali, né? Uhum. Você consegue procurar ajuda adequada. Isso é muito importante. Porque senão você vai recebendo um monte de diagnóstico equivocado, tomando um monte de remédio que não vai resolver nada na sua vida. E aí você não melhora e aí vem mais pior ainda, né? Porque como que
todo mundo tem, a pessoa que tá com o diagnóstico correto, tá tendo o resultado correto. Sim. Mas eu não tenho o diagnóstico correto, então aquilo não vai fazer efeito, né, Anitta? Eu passei por vários psiquiatras quando eu era pequena e quando eu era adolescente, minha mãe me levava, porque minha mãe também sempre me achou muito esquisita com um monte de coisa. E aí os psiquiatras falavam que eu era deprimida, eu nunca tive depressão, né? Eu tive uma vez por side effect, como é que fala? Efeito colateral de um remédio. Né? E aí eu senti o que era depressão, parei de tomar um remédio, parou a depressão, tanto que eu falei, gente, eu tô com depressão, achei meu marido até, mas eu não sou uma pessoa deprimida. E aí me deram um monte de remédio, Lexotan, Lexperid, pedindo para eu tomar Rivotril, eu não tomei esses outros. Lexotan eu tentei tomar, foi horrível, horrível, horrível. E aí eu falava, olha, se for para eu tomar remédio para poder ficar no meio dos outros, então aí eu me isolei mais ainda. Então, quando você não tem o tratamento correto, é bem pior, porque pode te levar a desenvolver outros transtornos, inclusive, que aí podem ser mais perigosos. O autismo não mata, o autismo não tem perigo. Eu até vi acho que foi uma live sua que você fala, né, que quando você recebeu o diagnóstico do Nicolas, quando você soube que era autismo, você pensou, autismo não mata, né? Autismo não mata, porque eu tinha medo de ter alguma coisa degenerativa. Falei, meu Deus, e se ele tiver com tumores na cabeça? E se for degenerativo, se ele tiver, né? Porque ele teve uma regressão, então assustou muito com 3 anos e 8 meses. E aí quando veio autismo, graças a Deus, porque autismo não mata. As pessoas autistas morrem porque elas são mortais, não porque elas são autistas. Então, agora outras coisas matam, e esse era meu medo. Sim. Acho que a gente tá chegando aqui no nosso tempo, que tem um monte de coisa para perguntar, né? Depois se quiser cortar, mas aí, corta, depois, eu queria perguntar uma coisinha, assim, que é relacionada, que eu vejo, por exemplo, o papel da arte, ela é muito potente para estimular as crianças e o autismo em si, né? E a ciência, assim, como que você vê que poderia ajudar as crianças desde cedo? Não tô nem dizendo através de terapia, não tô, sabe, tipo, porque eu vejo que é um mundo de muita curiosidade, né, de muita potência mesmo, assim. Então, a ciência, ela tem ajudado, como? Ela fazendo estudos e comprovando que a arte, terapia, faz bem para o cérebro, para o desenvolvimento humano, não só para o autista, como para as pessoas. A ciência tem ajudado, vendo que a musicoterapia, inclusive, conseguiu comprovar, né, que a musicoterapia, ela é benéfica, ela traz coisas boas. A ABA é uma ciência, análise do comportamento, né? Então, ela traz números, ela mostra o quanto essa pessoa progrediu, onde, como, por quê, como foram usados esses... Então, o que é ciência? Ciência, de uma forma bem leiga, ela te mostra tudo que é eficaz e seguro. Então, de uma forma bem leiga, ela seria isso. Então, assim, é eficaz, funciona, e é seguro, não coloca a pessoa em risco, então a gente tem aí alguma coisinha. E outro ponto, ela é replicável. Porque não adianta eu fazer em você, deu certo em você, falou, eu tenho aqui uma ciência, eu preciso replicar. Deu certo em outros, aí eu tenho uma ciência. Então, ela tem que ser eficaz, segura e replicável, de uma forma bem simplista, assim, né? Então, a ciência, ela tem ajudado nessas questões de estudar o comportamento humano para poder ajudar, não que os autistas se normatizem e sigam as regras dos outros, mas que eles vivam com dignidade. Então, muitas vezes, na análise de comportamento, você muda o ambiente, você não vai mudar a pessoa. E na pessoa você tem que ver, olha, você já é uma adulta, autista, você quer trabalhar naquele lugar, mas você está sofrendo, como que a gente pode melhorar isso, né? Agora, em relação a outras questões, lá no nosso laboratório, por exemplo, a gente faz minicérebros, né? O meu trabalho agora é um trabalho que eu estou buscando mais sobre a epidemiologia e epigenética do autismo, para ter algumas respostas. E o nosso laboratório tem bastante gente estudando autismo, tanto com células diferentes, né, com micróglias, com astrócitos, com os próprios neurônios, e eu desenvolvi um questionário lá muito legal, que já foi validado, saiu na revista, né, na BMC Psychiatry, foi feito um estudo, foi publicado, tudo, e agora eu melhorei a captação de respostas com a ajuda dos meus colegas de laboratório, né. Tem um rapaz que trabalha muito lá comigo, que é o Fernando, que ele me ajudou muito a melhorar essa captação de respostas, me ajudou muito a fazer de uma forma mais funcional, e agora eu estou fechando com cidades, né? Então, as cidades estão me recebendo, a gente precisa muito da prefeitura junto para isso, né? Para a gente poder fazer na cidade inteira, aplicar o questionário em todas as casas, e aí você sabe todo mundo que é autista e todo mundo que não é, então você tem o número exato daquela cidade. A gente já começou fazendo isso em Campina do Monte Alegre, vamos fazer agora em São Sebastião da Grama, e estamos fechando com outras cidades, né? Para poder a gente ver se dá certo.
tem sido um trabalho lindo, maravilhoso, e que vai trazer muitas respostas para muitas coisas, né? E a gente tem mais de 300 perguntas no questionário, e são milhares de variáveis, e aí com esses dados a gente entrega para a cidade depois um panorama, né, psicossocioeconômico, assim, né, de uma série de coisas, e com os dados brutos a gente faz teste de regressão, teste de hipótese, frequência, para poder mostrar qual a porcentagem disso, como isso se correlaciona com aquilo, né, o intestino realmente isso, como que é a alimentação da pessoa autista no Brasil, quantos autistas realmente temos. Então tem sido um estudo riquíssimo, assim. A gente precisa inclusive do apoio de outras cidades. Queria até deixar um recado aqui para quem quiser entrar em contato. Nossa, é uma oportunidade, assim, para as prefeituras que estão aí, ó, gente, com uma fila enorme, que não tem como, né, as crianças estão esperando ali, os pais esperando, às vezes é anos, né? São anos, isso. Anos. Então é uma oportunidade de unir as duas forças e tipo, a cidade ganha, a ciência ganha, todas as crianças, a família, né? Porque eu acho que é bem importante também, quando a gente fala de ciência, assim, e a gente ressaltar mesmo para o público que tem que procurar profissionais qualificados, que você tem que procurar coisas que sejam comprovadas cientificamente, assim, para não cair em situações perigosas ou que vai colocar em risco a vida daquela criança, né, Anitta? Tipo, o desenvolvimento daquela criança. Sim, a gente vê hoje, a internet, ela trouxe tudo de bom e tudo de ruim, né? Assim, ela trouxe muita informação, e aí algumas pessoas, elas pegam a informação correta e te ludibriam de uma forma que a pessoa, olha que você falou tão bonito, que ela fala, como essa pessoa é inteligente. Um dos meus trabalhos é popularizar a ciência. E aí, quando eu falo muito simples, a pessoa acha que foi tão idiota que eu falei que ela pode refutar com a idiotice dela. E não é assim que funciona, porque a gente está querendo que a pessoa entenda. E aí, quando você fala difícil, aí você começa a falar uma série de coisas difíceis, aí o pessoal te dá valor. Mas a gente não quer dificultar para ninguém, a gente quer que as pessoas façam o que é correto. Então, assim, tudo que tem na internet hoje, dizendo assim, olha, compra esse suplemento para autismo, esse remédio para autismo, essas gotinhas para autismo, sei lá, não tem nada para autismo. Não existe nada para autismo. Eu sei que eu vou ser massacrada por isso, mas assim, ser massacrada por um imbecil não me dói. Você entendeu? Porque é imbecil que vem para poder vender produto, aí vai querer colocar lá nos comentários, porque eu vendo tal coisa, porque outra coisa também, né? É porque eu tô usando no meu filho e o meu filho melhorou. O seu filho não é mundo, o mundo inteiro, né? E isso não comprova, isso não é ciência. Eu acabei de falar que para ser ciência, você tem que replicar. Mas é que no filho da vizinha funcionou. Funcionou o quê? Como foi medido isso? Né? Foram feitos testes antes? Quais testes? Colheu sangue, fez exame de imagem, olhou como é que estava antes. Como é que está agora? Como é que está o quê? Do que todos se alimentavam? Quais as terapias que fazem junto? Então não dá para a gente dizer, dei 3 gotinhas disso e meu filho melhorou do autismo. Você não melhora do autismo com 3 gotinhas de nada, né? E eu não estou vendendo nenhum produto aqui. Então, poderia até dizer, porque ela quer vender, não sei o que e tal. Gente, eu não vendo nada, não sou comprada pela indústria farmacêutica. Costumo dizer que lá em casa 2 coisas que nunca entraram, Risperidona e Viagra. Então, eu estou muito bem, obrigada. Não estou precisando de nada. Mas as pessoas ficam assim com uma coisa de... é porque a indústria farmacêutica não tem nada com a indústria farmacêutica. O Nicolas nunca tomou Ritalina, nunca tomou Risperidona, nunca tomou Concerta. O Nicolas nunca tomou nada. Eu não tenho nenhum acordo com a indústria farmacêutica. E entender que a indústria farmacêutica ela é tão rica quanto a indústria alternativa. Porque ninguém te dá nada. As pessoas te vendem as outras coisinhas. Então elas vão lá, demonizam a indústria farmacêutica, que sim tem seus erros. E aí, para poder conseguir o dinheiro, elas vão lá e te vendem uma outra esperança. Quando você corta caminhos no autismo, é pior, porque você nunca chega no destino que seu filho mereceria. Então não corte caminhos. O destino dele é um só. Faça direitinho. E não compare ele com outros. Ele tem que ser comparado com ele mesmo. Na semana passada, como é que ele está essa semana? Né? Então é importante não cair em pseudociências, não comprar bobeirinhas, suplementos disso, daquilo, misturar na água, esse negócio, passar não sei onde. Não existe nada para autismo. Agora, eu coloquei aquele negocinho e meu filho ficou mais calmo. Tá, o que você quer dizer com isso? Que ele era nervoso, não que ele era autista. Porque as pessoas não são nervosas porque elas são autistas. Elas não são violentas porque elas são autistas, porque senão fica uma coisa assim de... Eu sempre falo, toda vez que tem uma briga no estádio de futebol, todo mundo ali é autista. Né? O pessoal que vai lutar boxe ali em cima do ringue são autistas. Então, assim, autismo está ligado diretamente com violência? Todo bandido é autista?
Qual que é o recado que você quer passar aí? Então, é bem complexo isso. A gente não faz os nossos filhos de cobaia, nossos filhos não são ratos de laboratório, né? Para isso que a gente tem um laboratório. Eu morro de dó dos ratinhos, eu não trabalho com ratos. Mas eu vejo como, infelizmente, como mal necessário. Então, não caia em pseudociências, não caia em charlatanismo, porque é complicado. Meu filho não falava, passou a falar, sem nenhuma gotinha de nada, sem nenhum remedinho, sem nenhum Speak Smooth, sem nada. O meu filho não comia, passou a comer, sem nada da indústria alternativa ou da farmacêutica. O meu filho não pegava condução, não ficava perto dos outros, hoje ele faz. O meu filho não falava, hoje ele dá palestra, já atingiu mais de 3 milhões de pessoas aí pelo mundo, já deu um monte de entrevistas, já apareceu um monte de programa. Tem 5 profissões, sem nenhuma coisa, nem da indústria farmacêutica e nem da alternativa. Porque a pessoa autista, ela consegue se desenvolver de acordo com a genética e o ambiente dela. Não são as coisinhas de internet que vão fazer seu filho desenvolver. Não gastem dinheiro com bobeira e não tentem cortar caminho. Que cortou caminho vai para o caminho errado. É isso aí. Mas aí eu só vou emendar uma coisinha aqui, né, Anitta? Que aí você fala tudo isso, às vezes a pessoa também acha que você tá falando pra não cair no charlatanismo. Charlatanismo. Ela não tá dizendo que não é pra ir lá e fazer a terapia, que não é pra ir lá e estimular a criança, né, em casa, porque senão a gente, às vezes a gente tem que ser literal. Tem que ser literal, exatamente. Muito bom. Tem que fazer a coisa, tem as coisas certas. Eu não tô vendendo nada, de novo, não vou deixar meu telefone aqui pra você me contactar pra nada, eu não tô vendendo nenhum produto, eu não vou atender seu filho, nada disso. Não, o que eu tô te dizendo existem as questões corretas que são comprovadas cientificamente. Exato. Tem isso daí tudo num livro, tem inclusive um monte de Instagram que já coloca esses livrinhos aí gratuitos, eu posso até deixar no meu lá também para baixar gratuitamente, o que é comprovado cientificamente, que muitas dessas coisas você não precisa nem gastar dinheiro nenhum. Agora, as terapias, tem que ser as terapias corretas. Exato. Seu filho precisa tomar remédio porque ele tem epilepsia? Tem que dar remédio. Ele tem esquizofrenia? Tem que dar remédio. A agressividade dele é tão grande que ele começa a se bater, morder você, morder ele e tudo mais e tal. O que você precisa fazer? Terapia com o remédio. Não adianta você só dar um remédio. Você tem que fazer a terapia junto. Porque para ele aprender a não se machucar, a não te machucar. Então, eu estou tentando normatizar a criança? Não, estou tentando dar dignidade para ela. Então, é bem importante de fazer a coisa correta. Não caiam em charlatanismo. Precisou de remédio? Pega uma segunda opinião. É aquilo mesmo? Dá o remédio. Sempre com terapia. Remédio sozinho não adianta. E sempre com supervisão de um médico. Com supervisão de um médico. Não dá remédio à toa. É isso aí, gente. Anitta, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, a gente vai continuar agora com o resto da família. Isso. Mas ficaria horas aqui discutindo, tá? Imagina. Obrigada. Mas aí sigam as redes sociais da Anitta. A gente vai deixar aqui também na descrição de todos eles. E muito obrigada mesmo. Gratidão, assim, sabe? Eu que agradeço pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Até daqui a pouco. Até a próxima.